Olá, pessoal! Porque muitos estudantes têm me procurado para conversarmos sobre o nosso problema atual, o mundo parado para conter a contaminação do coronavírus, eu resolvi fazer esse vídeo abordando as questões que são mais apontadas por todos e nós esperamos que seja útil. Bom, uma confusão muito comum é sobre pensarmos que este momento com o vírus ou com qualquer outra coisa que surja no mundo das formas tem alguma coisa a ver com o propósito divino. E as frases que nós sempre ouvimos e incorporamos como verdades para nós, mesmo que elas estejam muito escondidas no inconsciente, elas ainda têm efeitos sobre todos. Por exemplo, nada acontece por acaso, ou tudo tem um propósito maior, ou ainda tudo vem para ajudar a nossa evolução e as coisas acontecem para a gente aprender, etc. Coisas desse tipo que a gente já ouviu muitas vezes. Então é preciso que nós voltemos à teoria básica do curso para lembrarmos que nada do mundo das formas tem a ver com qualquer propósito de um Criador que é perfeito e é apenas amor. Partindo então deste ponto, nós lembramos também que o mundo de formas foi feito pela projeção da crença na culpa. Por isso, não tem sentido nós procurarmos os porquês das coisas dentro de um contexto que não pode conter as respostas. Essa crise mundial, embora ela esteja aparentemente diferente das outras por causa do alcance que ela teve, na verdade não é diferente em conteúdo das outras. Ela é igualmente a projeção da crença na culpa e não tem nenhum atributo que a torne mais importante que as outras situações ou mais difíceis do que outras que o mundo já passou. Não é um momento especial de aprendizagem, é igual a todos os outros. Então, usando esse episódio difícil, algumas pessoas podem realmente repensar os seus valores, mudar a maneira de ver o mundo, as pessoas que convivem com elas, mas outras não vão fazer esse movimento, essa mudança. Só que essa mudança, parar para repensar tudo, ela pode ser feita a qualquer momento, com qualquer situação, segundo um curso em milagres. E isso significa, portanto, que este momento não é especial como nada nesse mundo é especial. O que provoca o fato essa reflexão é alguma coisa individual, está mais ligado a nós não suportarmos mais a dor provocada pela forma como nós percebemos as coisas aqui no mundo. Outras perguntas constantes dos estudantes falam sobre se é possível escapar do mundo do medo, que está assim tão fortemente presente no inconsciente coletivo, e também como que a gente pode fazer uma vigilância uma vigilância que funcione, para nós não ficarmos dentro desse pânico. Então vamos lembrar que o curso não considera que nós estejamos separados ou que nós sejamos diferentes uns dos outros, porque ele não considera real a possibilidade da separação. Portanto, um medo específico de alguém específico ou um medo coletivo que está no inconsciente coletivo, para um curso em milagres é a mesma coisa. O curso sempre se dirige ao sonhador do sonho, que é cada um de nós que parece estar separado, embora ainda sejamos uma mente única. O curso trabalha com o indivíduo para desmanchar o senso de individualidade nele. Então, enquanto nós nos vemos separados, o movimento de olhar para dentro com a ajuda do Espírito Santo, que é a parte da mente que ainda pensa com Deus, esse movimento vai desmanchando o medo em nós mesmos. Esses dias, um estudante me perguntou: o que adianta eu não ter medo se as pessoas à minha volta estão em pânico? E eu disse a ele que adianta tudo, porque desmanchando o medo em nós mesmos, em algum nível ele também está sendo desmanchado em todos, porque a mente é una. E uma parte importantíssima nesses momentos perturbados é nós não brigarmos com a mente.
apenas examinar os nossos medos, olhar para eles e aceitar que nós os temos e que nós estamos sim num estado medroso. Isso o curso diz que é o melhor caminho. O medo, em qualquer forma, é corrigido pela lembrança de que não é possível que Deus não esteja junto do seu Filho amado. Mesmo nesse caso específico, onde o mundo inteiro está envolvido na mesma forma de medo, é possível nós lembrarmos que é impossível, por exemplo, que Deus não esteja junto da pessoa infectada ou de uma pessoa que deixou o corpo por causa do vírus ou por outra causa. A segurança e a paz, elas estão presentes em qualquer circunstância, embora as aparências enganem muito. O que precisa vir junto da lembrança de que não é possível um Deus amoroso abandonar o filho que ele ama, é que ele, Deus, sendo só amor, ele não poderia ter criado nada que não seja amor. Portanto, o que está inconsistente aqui é o nosso entendimento do que é real e do que é ilusão. Então, aceitando que nós estamos confusos com isso, nós aceitamos também que nós ainda somos aprendizes. E é assim que nós deixamos de julgar os acontecimentos. E então, a paz, com essa falta de julgamento, ela é mais facilmente percebida. E onde está a paz, o medo não pode estar. Temos mais algumas perguntas feitas a mim nesses últimos dias. E elas dizem mais ou menos isso. Nós podemos mudar o roteiro da vida de alguma forma? Como é que eu preciso agir nessas situações de acordo com o que o curso diz? Como nós dissemos antes, um curso em milagres se refere apenas à mente. Nunca se refere ao mundo das formas, o que também engloba o nosso comportamento. Mas ele também fala que ele vai nos ajudar nas situações específicas que nós pensamos estar vivendo para mantermos o seu ensino com a sua linha de pensamento até que não separemos mais os significados das coisas e não especifiquemos mais nada. E aí então tudo passará a ser o mesmo ou ter a mesma importância para nós. Se a gente aceita isso, pelo menos em teoria, a gente pode voltar ao princípio do movimento para nós escaparmos do medo, que é o autorrespeito com a diminuição do conflito entre o que o curso diz e o que eu acredito ser importante agora. Se neste momento nós acreditamos que o vírus possa nos prejudicar ou prejudicar a quem nós amamos, nós vamos fazer tudo o que nós pensamos ser importante para isso não acontecer. O autor do curso sabe que o mundo é muito real e muito importante para nós nesse estado mental de dualidade. Ele não pede para lutarmos contra isso. Ele pede apenas que, junto dele, que é o Jesus ou o Espírito Santo, nós aprendamos a observar, aprendamos a pedir para ele nos ajudar a aceitar a percepção que ele tem do mundo. Isso quer dizer que, enquanto nós usamos álcool gel, cloro e nos higienizamos, nós podemos parar alguns segundos e lembrar do que um curso em milagres diz. O mundo sempre terá muitas dificuldades, porque ele é a projeção de um pensamento de culpa, que exige punição. Portanto, se o nosso investimento ficar preso às necessidades de mudar o mundo, o roteiro, nós podemos até conseguir, porque o poder de Deus está na mente mesmo quando ela se sente separada. Só que, se a pergunta crucial que o curso pede para que façamos sempre, que é aquela, para que serve? Para que serve eu mudar o roteiro? Talvez fazendo essa pergunta, nós olhemos de frente para o medo do futuro e talvez nós possamos fazer uma interferência muito produtiva nessa preocupação. É claro que nós vamos continuar cuidando do mundo das formas, porque ele é o que nós pensamos ser a nossa vida. Mas quando vem a lembrança de que ele é apenas uma consequência, então o movimento ou o exercício de nós voltarmos para dentro, para a causa real que é a mente, começa.
E então fica claro que o medo da punição, que a crença na separação traz, é somente uma forma encontrada pelo sistema de pensamento do ego para nos manter presos a ele. E lembrando disso, mesmo que por períodos curtos, a paz e a confiança vão sendo resgatadas e nós vamos cuidando do mundo, das outras pessoas, de nós mesmos, sem peso, servindo ao professor interno que nos lembra da segurança do mundo real. O Espírito Santo vai nos lembrar de que só estaremos verdadeiramente seguros em Deus, que é nos lembrarmos de seu amor por nós. Nós esperamos que essas palavras ajudem os estudantes a diminuírem o medo no mundo, pois a mente é una. Abraços a todos.